Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente, já mandando um abraço carinhoso para você que nos acompanha todos os dias aqui em Manaus, você que mora na Zona Leste, na Zona Norte, você que mora na Zona Sul, Centro-Sul, Zona Oeste, Centro-Oeste, qualquer parte aqui da nossa capital, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso Câmera 13, programa da nossa gente. Mas é claro que eu também quero fazer uma saudação especial para você que está no interior do Amazonas nos acompanhando. Gente, que bacana, todos os dias a gente recebe aqui centenas e centenas de mensagens de pessoas que estão no Iranduba, pessoas que estão em Itacoatiara, pessoas que estão em Borba, em Manicoré, Presidente Figueiredo, em Quari, em Parintins, Urucará, Castanho, tanto da Várzea como Careiro. Enfim, gente, Careiro da Várzea, Castanho e também para você que mora em qualquer área rural aqui da cidade de Manaus. Muito obrigada pela sua companhia. Quero já lhe fazer um convite para fazer conosco o Câmera 13 dessa terça-feira. Para isso, super fácil. Basta que você mande agora o seu WhatsApp para o telefone 9373-7730. Esse é o número para a gente conversar e para você nos ajudar a fazer o Câmera 13 de hoje. Quero também dar aqui uma boa tarde para o Gerson, meu querido Gerson, já está com as nossas redes sociais aí disponíveis para você começar aí a mandar sugestões, mandar dizer como é que está a sua comunidade, como é que está aí a sua água, o seu asfalto, ou querendo receber também a participação do nosso programa até a sua comunidade. Gente, é super fácil, então não perde tempo não, estou aguardando por você e já aproveito para dar um alô aqui para o Gerson Guerra, preparado para conduzir aí o nosso WhatsApp e todas as mensagens que vão chegando aqui pelas redes sociais, né, Gerson? Tudo bem? Tudo bem, Conceição, boa tarde a você, boa tarde ao telespectador, vá mandando a sua mensagem, 93737730, né? E você sabe que o feriado foi prolongado, né? Sexta-feira foi feriado, segunda-feira feriado, e é claro que a tendência é aumentar as ocorrências. E a gente aqui já lamenta, né, a morte do coronel Antônio Ferreira, de 64 anos, né, fato ocorrido quando ele vinha da Venezuela, quando chegou em Rorainópolis, o veículo que ele vinha capotou, né, e ele veio a falecer, né? É um dos fatos que aconteceram no final de semana. Agora, outro fato também que está chamando... Gerson, até aproveitando, fazer um alerta, muitas pessoas saem aqui da cidade de Manaus, do Amazonas, através da BR-174, vão até Boa Vista e de lá vão até Venezuela. Então, esse trajeto, em algumas áreas, a gente que já realizou esse trajeto algumas vezes, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem várias pontes, alguns acidentes já aconteceram em função disso. Você vai numa reta, de repente tem uma ponte e nem sempre você está preparado para aquilo. Em outros momentos, trechos também com buracos. Então, assim, a gente lamenta profundamente a morte, não é, o gesto do coronel Antônio Ferreira, e que já era um coronel aposentado, mas que prestou aí um serviço importante para o Amazonas. E a gente lamenta muito o ocorrido e já chama a sua atenção para você que vai, de repente, aproveitar um final de semana desse, ir para a Venezuela, cuidado na estrada. A estrada é sempre aquele momento de muita atenção. Gerson. Pois é, né, Conceição? E realmente o outro fato estarrecedor foi a prisão de um jovem, né? A viatura 2332, comandada pelo tenente Marcelo Cruz, de repente abordou aí um veículo, né? Um Palio branco, placa OAD 5292, e encontrou em posse de Rodrigo de Araújo Apoliano munições, porção de maconha, e aí a polícia já tinha recebido uma informação de que ele se passava por polícia, né, por policial militar. O que aconteceu? Depois chegaram na residência dele, levaram até a residência dele, lá encontraram mais material, né? Encontraram lá 40 porções de maconha, cocaína, coletes balísticos, uma moto supostamente da PM e um vasto material da Polícia Militar. Agora o que se sabe é que ele parece que tentou entrar na polícia, né? Fez um concurso, mas aí não passou, entrou com a liminar, e o fato é que ele estava infiltrado na polícia, e isso aí merece uma investigação profunda, né? Vamos mostrar aqui um pouco do vídeo, né? Tá aqui o vídeo, né? O vídeo, dá para soltar aí o vídeo? Dá para soltar o vídeo? Olha, esse é o vídeo, né? Tá aqui a foto do rapaz, né? Do Rodrigo, né?
Olha, está um pouco devagar, né? Porque está no WhatsApp aqui, mas olha, você está vendo aí, né, o vídeo. A gente quer agradecer o Cadu, quer agradecer aí também a Patrulha da Cidade, né, das redes sociais, que tem aí uma consonância com a gente também, viu, Conceição? Então tá aí a foto do Rodrigo. Aí tem um questionamento e nós queremos aqui primeiro lembrar a seriedade, o comprometimento da corporação, que é justamente a Polícia Militar do Amazonas, uma instituição que precisa ser respeitada, e a gente sabe de homens valorosos e mulheres valorosas que estão aí, não é, na Polícia Militar do nosso estado. Agora, esse é um fato que ele não pode passar despercebido, não pode passar sem que, de fato, uma fiscalização seja feita e que haja punição. Porque, você bem colocou, esse rapaz tinha um desejo de ser policial militar, fez um concurso, as informações apontam que ele não foi aprovado no concurso, mas ainda assim, você vê, ele estava com vários materiais que somente um policial poderia receber, não é? Então, como que isso aconteceu? Eu acho que a grande preocupação que tem hoje o comando da Polícia Militar, a própria Secretaria de Segurança, para que não paire nenhuma dúvida a respeito do fato do dia a dia desse trabalho que é importante, que é necessário para o nosso Estado, mas que uma situação como essa acaba que cria, não é? Uma especulação e ruim. Então, a gente lamenta o que aconteceu, acredita sinceramente que a solução desse problema será apresentado para toda a imprensa amazonense, para que haja essa tranquilidade para você que está em casa. Porque até numa abordagem que o Jess está mostrando aqui, esse rapaz participou. Exatamente. Como que participou disso? Ele fazia, tipo assim, abordagem só, né? Tava de motocicleta, parava e tal, e extorquia as pessoas. Só que aí, é claro que suja o nome dos bons policiais, né? Que trabalham na Polícia Militar. Por isso é preciso uma investigação severa, né? Profunda, para que não paire nenhuma dúvida e que esse rapaz pague pelo crime que ele cometeu. E aí, essa imagem que você está mostrando é de uma viatura. Exatamente, portanto, ele está dentro dentro de uma viatura. Exatamente. É porque ele conseguiu se infiltrar, né? Ele se infiltrou. Agora, de que maneira que precisa saber, né? Precisamos aí, no caso, a polícia precisa investigar para saber de que maneira ele se infiltrou aí no meio dos policiais. Inclusive, informações dão conta também que ele aprontava ali pelo núcleo 4 da Cidade Nova, dizendo que era policial. E com isso, com certeza, extorquia as pessoas, né, Conceição? Ok, a gente vai dar uma paradinha nesse assunto, vai até a Câmara Municipal de Manaus. Aconteceu lá uma audiência pública a respeito justamente de crianças que, infelizmente, hoje estão vivendo com essa doença que tanto tem matado em todo o nosso país, que é o câncer. E a gente vai conhecer também um trabalho feito pelo Instituto Alguém, que recebeu a homenagem dos representantes aqui do município de Manaus. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Manaus. O Instituto Alguém foi homenageado durante sessão especial de autoria do vereador Álvaro Campelo. Participaram da homenagem a vereadora Socorro Sampaio, a deputada federal Rebeca Garcia, além de convidados. Fundado em 2011, o Instituto ajuda crianças com câncer e que possuem dificuldades para receber tratamento em Manaus, tendo atendido 61 crianças. A entidade foi fundada pelos pais das meninas Ana Luísa Varela, de 7 anos, e Júlia Wallace, que faleceram há 3 anos em decorrência de câncer, cujo tratamento não existe em Manaus. A vereadora Socorro Sampaio e a deputada federal Rebeca Garcia falaram da homenagem prestada ao Instituto. Eu quero aqui parabenizar a Fundação Alguém, agradecer a Deus esse momento que nós estamos todos reunidos aqui acompanhando esse trabalho tão bonito dessa fundação, a Carol e também a Soraya, 2 pessoas que se encontraram e hoje vivem uma missão juntas, que é exatamente resgatar, apoiar, dar o chão a quem de fato perde no momento que sabe que tem essa doença. É impossível você que é mãe, você que tem criança em casa não se emocionar com uma sessão dessa. Então, assim, a gente tem que procurar forças realmente, parabenizar o Instituto Alguém, porque ele nasceu da dor, né? Ele nasceu da dor e com certeza ele está trazendo alegria para muitas famílias que estavam assim
sentindo desamparadas, né, pelo poder público. É obrigação de nós políticos, e aí eu me coloco, eu puxo a obrigação para mim, nossa obrigação é resolver o problema do câncer, que nós sabemos que muitas vezes não tem solução, mas nós temos que oferecer um serviço, uma oportunidade a essas vidas. Portanto, parabéns aí à Câmara Municipal de Manaus pela homenagem que prestou a esse instituto, esse trabalho tão importante. E a Rebeca com a Socorro colocaram aí de forma muito sábia, né, que só a dor, em muitos momentos, até nos obriga a ter força para criar soluções. Então, foi o que aconteceu. Na dor, essas pessoas se uniram e hoje ajudam outras crianças que são vítimas da doença. Então, parabéns por esse reconhecimento, mas, acima de tudo, por esse engajamento em defesa da vida. Olha, vamos ver com o Gerson agora quem está conosco nesse momento, hein, Gerson? Pois é, Conceição, olha, tem gente pedindo ajuda pra gente. Olha, boa tarde, será que vocês poderiam ajudar a encontrar o carro da minha prima? Ela foi abordada ontem aqui no Jorge Teixeira por 2 marginais. Era um Palio prata, né, a placa AOF 8385, AOF 8385, Palio cor prata. Por favor, se você puder ajudar, né? Você que viu esse carro por aí, pode dar qualquer informação, ok? Ok, Gerson, vamos fazer um intervalo comercial. Hoje é terça-feira, dia do nosso Alô Doutor. Doutor Sidney Chalub já está conosco e daqui a pouco responde dúvidas aqui a respeito de retocolite. Um assunto importante para você ficar ligado. Meu querido doutor Sidney Chalub, e a Páscoa? Foi tudo bem, família? Tudo em paz, maravilha, família, casa, repouso, renascimento. Eu acho que a gente tem que imaginar tudo isso, que muito mais do que o chocolate, lembrar do significado da Páscoa que nós passamos esses dias aí, todos reunidos com as famílias. Agora, doutor Sidney, vamos falar de um assunto que, às vezes a pessoa fica, mas o que é isso, Conceição? O que é colite, não é? E aí, esse é um tema muito mais presente na vida das pessoas do que a gente possa imaginar. Então, vamos começar primeiro explicando o que são as colites, doutor Sidney. Então, colite, ite é inflamação. Então, colite vai ser uma inflamação do intestino, no caso do colo, que ela tem várias manifestações e vários níveis. Então, todo caso que você tem uma inflamação que se manifesta com diarreia, pode ser uma colite causada por ameba, que vai dar um processo, pode ser uma colite causada por uso de antibiótico e pode ter a forma mais grave do processo chamado doença inflamatória intestinal, que é a retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Então, colo, eu estou só mostrando aqui o que é o colo. Então, o colo é o intestino grosso, que ele é capaz de absorver a água do organismo. Qualquer processo de inflamação no intestino, a gente vai ter uma alteração na capacidade de absorção dessa água. Então, essa inflamação vai se manifestar através de um quadro de diarreia. Agora, às vezes a pessoa tem uma diarreia, ela começa a dizer, nossa, eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Sempre colocando a culpa numa alimentação. Em que momento a pessoa precisa ter essa preocupação que ali, naquele quadro, pode já existir essa doença que é a colite? Então, uma gastroenterite, uma diarreia aguda, ela tem um começo, meio e fim. Quando a gente tem uma persistência desse quadro ou com alterações que a gente tem que ter sinais de alerta, como sangramento, catarro nas fezes e um quadro de infecção, nós estamos diante de uma situação mais grave. Mas essas intoxicações alimentares que você tem aquela diarreia líquida, e aí vai uma recomendação, diarreia líquida não tem que tomar antibiótico, você tem que tomar bastante líquido, porque a diarreia, nesse caso alimentar, ela é um mecanismo de defesa. Então o teu organismo está colocando para fora alguma coisa que foi danoso. Então essa é a história atrás. Quando essa barreira do intestino é comprometida e há uma infiltração dessas camadas mais profundas, aí sim dá inflamação, aí é a colite. Aí você precisa ter um atendimento médico especializado, não tome antibiótico por conta própria, não se automedique, porque você pode perpetuar e até um quadro mais sério. Então, doutor, só para que eu tirar essa dúvida aqui, quando a diarreia ela é líquida, isso significa o quê? Não, significa que você está eliminando alguma coisa. Você tem, vou dar um exemplo. Não quadro de uma colite. Não quadro de uma colite. A colite vai caracterizar por presença de catarro
e sangue Acho que nas isso fezes. é importante a pessoa ter porque essa assim, informação. essa persistência. Agora, quando você tem uma diarreia associada com outros quadros infecciosos, principalmente febre e mal-estar, aí sim. Mas a colite, ela vai caracterizar por diarreia com muco, que é o que a gente chama de catarro, e presença de sangue, que é uma coisa que a mucosa está sofrendo e que essa mucosa precisa ter um tratamento adequado, porque o fluxo de sangue está sendo comprometido ou a barreira de defesa foi alterada. Então, é essa situação que nós temos que ter de alerta e procurar um especialista. Vamos às ruas agora, doutor Sidney? Vamos Vamos lá, tirar dúvidas. Doutor, boa tarde. Eu sou o Júlio Ribeiro, eu tenho 43 anos. Eu tenho algumas dúvidas aqui e uma delas é o que é colite ulcerosa e qual é a causa dessa doença? Na verdade, a colite ulcerosa, ou chamada também de colite ulcerativa, ela é uma doença de inflamação crônica do intestino grosso, que ela é ocasionada por vários fatores. Um dos fatores mais importantes talvez seja o estresse, mas ela é uma doença autoimune, aquela doença em que teu organismo produz essa doença. E ela tem vários níveis. Às vezes tem pessoas que fazem tratamento clínico, às vezes a pessoa tem que fazer um tratamento clínico com medicação específica, que a gente chama de sulfasalazina, às vezes tem que tomar corticoide e às vezes tem que tomar droga para baixar a imunidade, chama imunossupressor. Então, a causa da retocolite ou da colite ulcerativa está muito relacionado com uma doença autoimune que desencadeia pelo estresse. Então, é muito comum as pessoas, quando tem um estresse, ela pode desencadear, mas pode ser desencadeado por uma infecção viral, pode ser desencadeado por uma infecção bacteriana. Então, são vários fatores que podem desencadear isto. Agora, a retocolite, portanto, é um tipo de colite. É um tipo de colite, com a colite mais crônica, que perpetua por vários anos, e eu queria dar um alerta para quem é portador de retocolite, e ela é considerada uma doença pré-maligna. Porque essa inflamação crônica, ela pode levar a uma alteração importante da mucosa do intestino, e isso é um fator que pode predispor a câncer. Então, tem que ser tratado especificamente por médico especialista. Vamos a mais um questionamento. Boa tarde, doutor Chalub. Quais os sintomas? Retrocolite, quais os sintomas dela? Pode nos dar uma explicação? Então, o primeiro sintoma é diarreia. Então, a pessoa tem uma diarreia, e uma diarreia constante associada com catarro, que nós chamamos de muco, e sangue. Muitas vezes ela evacua com sangue, ou ela vai ao banheiro e só sai aquela secreção com sangue. E isso é o sintoma mais frequente. Mas existem sintomas que nós chamamos incaracterísticos, que são manifestações extraintestinais. Portadores de retocolite podem ter manifestações semelhantes à artrite. Dores articulares, pode ter artrose, ela pode ter manifestações oculares. Então, são várias manifestações porque é uma doença sistêmica. Mas o que chama atenção é o quadro de diarreia crônica associado com catarro e com sangue nessas fezes, que às vezes faz com que a pessoa tenha uma vida limitada, faz com que a pessoa às vezes progrida para um quadro mais grave, até de desnutrição. Agora, doutor Sidney, a alimentação, ela pode dar uma melhorada nesse quadro? Ou que tipo de alimento pode te dar uma qualidade melhor de vida quando você já está com algum tipo de colite? Uma das coisas que nós recomendamos para quem tem colite é suspender o leite. Eu acho que o leite é uma dieta que a gente tem que suspender. E nós fazemos uma alimentação mais natural possível, tentando evitar aquilo que podem prejudicar e alterar a digestão. Mas a maior recomendação que nós damos é suspensão do leite. E não adianta ser leite desnatado, que você, eu vou tomar um leite desnatado que ele é menos danoso. Não, é porque é uma substância que tem no leite, é uma intolerância à lactose que também predispõe a essa situação. Então, a dieta mais natural possível, com menor quantidade possível de leite de gado, leite de cabra. Preferencialmente, nós fazemos sempre nesse paciente leite de soja. Muita bênção para você, ô povo de Deus, povo manauara, que saudade de vocês, que muita bênção aconteça, povo amazonense, muita força, muita coragem, povo da região, vocês são gente de garra, gente de firmeza, gente de fé, por isso não se perca na loucura do dia a dia, aproveite cada dia como se fosse único, exclusivo,
porque Ele é único, Ele é exclusivo, Ele não volta. Esse tempo de agora é só agora, acabou, não vai voltar nunca mais. Por isso, cada segundo, cada minuto é muito importante, cada instante é muito importante. Não perca tempo, não esmoreça em fazer do segundo o melhor segundo do mundo, do minuto o melhor minuto do mundo. Não tenha medo. Nesse 1 minuto que eu estou aqui para falar para você, eu só quero dizer isso: não se perca e não perca a alegria de viver. Pensa nisso. Valeu! Pergunta aqui para o doutor Sidney, né? Doutor, como prevenir essa doença? Ela pode levar a óbito? Não é uma pergunta. Olha, estamos assistindo aqui, Conceição, manda um alô para nós, Miriam e Raimundo no bairro União, em Quari, Amazonas. Oba, beijo para vocês. Hein? Pois é, boa tarde. Quero participar do sorteio da transformação para minha colação de grau, que será no dia 5 de Vânia maio. Fernandes, olha aí. Olha aí, que legal, maravilha. Né? Manda um alô para a cidade de Humaitá. Ótimo seu programa, Câmera 13. Assisto todos os dias, não perco um programa. Beijo, Humaitá. Pois é, um beijo para Humaitá, né? O município de Benjamin Constant está pedindo socorro, está pedindo que o prefeito tome providência com relação aos buracos nas ruas lá em Benjamin Constant. São muitos WhatsApps, você pode mandar sua mensagem, daqui a pouco eu leio mais, né? Ok, então, Gerson, muito obrigada, beijo para vocês que estão nos acompanhando. Doutor Sidney, vamos a um telefone que alguém querendo conversar conosco, e depois só responde já esse questionamento feito pelo Gerson. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala? É seu Bené. Seu Bené, pode fazer sua pergunta, seu Bené? Eu queria perguntar para o doutor Sidney, porque, assim, eu fiquei um pouco confuso, porque ele falou em prisão de ventre, falou em diarreia, e eu acho que eu sinto é os dois, entendeu? Mas eu queria saber se essa doença, a questão do tratamento dela, a questão dos antibióticos estão associados, se o antibiótico é o único tratamento para essa doença, ou se tem um outro tipo de medicamento, coisas que a gente possa fazer para tratar, no caso, a retocolite. Ok, então, muito obrigada, seu Bené. E aí, doutor Sidney? Seu Bené, vamos primeiro por partes. Essa alteração é importante, se quem tem diarreia e prisão de ventre é uma coisa que já não é normal. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, porque algumas doenças manifestam com uma falsa diarreia que terminam com esse quadro de prisão de ventre. O tratamento com antibiótico tem que ter muito cuidado, porque o antibiótico a gente não usa de rotina na colite inflamatória, até porque existe umas colites que é causada pelo antibiótico, chamada pseudocolite membranosa. Então, se você usar muito antibiótico, você corre o risco de ter uma inflamação desencadeada por esse antibiótico. Então, o tratamento ele é à base de medicamentos, são medicamentos específicos, são salicilatos, corticoide que a gente usa para uma série de outras doenças e até umas drogas imunossupressoras para baixar a imunidade. Então, muito cuidado com o uso de antibiótico, porque o antibiótico ele pode ser uma causa que perpetua ou pode dar essa colite pseudomembranosa que é extremamente grave. E eu já vou responder a pergunta que foi feita lá com o Gerson. Existe sim o risco de morte, porque se você não acompanhar a colite, ela tem uma complicação que é a perfuração do intestino. Então, ela dá um quadro tóxico, chamado megacolo tóxico, é extremamente grave, há uma perfuração do intestino, cai fezes na barriga e a mortalidade cirúrgica chega em torno de 90% a 95%, é extremamente grave. E ainda tem um outro risco, quem tem colite com mais de 10, 15 anos, ele pode fazer uma mudança para câncer. Então, é considerado hoje, quem tem colite, uma doença pré-cancerosa, tem que ser tratado especificamente, tem que ser acompanhado por um médico, porque ele tem um alto potencial de malignização de reto. Agora, doutor Sidney, o senhor falava no início desse bate-papo aqui, que existem pessoas que o sistema nervoso também acaba trazendo essa doença, né, para o organismo. Como, então, numa vida tão sedentária, onde as pessoas estão sempre muito agitadas, o que se deve fazer para que se possa evitar, através do que o senhor colocou, da alimentação, de uma vida melhor, mas o que se pode fazer? Então, o estresse do dia a dia, infelizmente, hoje tem a personalidade da pessoa com colite. Então, aquela pessoa que é muito atarefada, que é muito responsável, a pessoa que tem muitos afazeres, o organismo vai manifestar de alguma forma. Em um determinado momento da vida, ela pode manifestar e desencadear um quadro de uma colite ou uma retocolite, que é uma coisa muito comum. E a pessoa não atenta para isso. Quando ela está mais atarefada, mais estressada, isso piora. Então, você tem que ter uma vida regrada, fazer atividade física, buscar uma alimentação
alimentação saudável, diminuir alimentos lácteos, como eu falei, tentar diminuir alimentos com fibra, como farelo de trigo, essas coisas que a gente estimula para quem tem prisão de ventre, a gente tenta reduzir, introduzir alimentos o mais natural possível e relaxar. Tentar imaginar que aquilo ali é uma fase da sua vida. Porque o que a gente observa é que a pessoa cria um ciclo vicioso. E ela, quando vai ao banheiro, já vai extremamente estressada. Então, não raramente nós fazemos tratamento com antidepressivo, medicamentos específicos para baixar esse grau de tensão do paciente. Olha, a gente vai para mais um questionamento. Doutor Chalub, boa tarde. Meu nome é Robert Lange. A pessoa que é muito nervosa, ela pode ter retocolite ulcerosa? Esse aí que a gente falou, sim. É uma das características da retocolite ulcerativa, ou com retocolite ulcerosa, é o estresse. Então, em determinado momento da vida, a pessoa começa a manifestar. E ela diz, poxa, eu não mudei meu hábito alimentar, eu não mudei o meu hábito de vida, mas está muito estressada. E aí o teu organismo diz assim, ó, por agora você tem que parar de alguma coisa. E ele manifesta ou através de uma chamada famosa, a pessoa fala, tem gastrite nervosa, tem muita dor de cabeça, tem pressão alta, e pode ter também uma colite desencadeada por estresse ou pela pessoa muito nervosa. Então tem que fazer uma terapia. Agora, esse problema das colites, não é, gente? Uma mulher que está querendo engravidar, isso tem alguma coisa, alguma relação ou não? Não. Isso é uma pergunta bem interessante, não tem relação. Agora, muito cuidado, porque as pessoas que têm colite muito tempo, elas já estão usando corticoide, elas já estão usando medicação. Então, tem que ter um acompanhamento em relação às medicações que você está usando, mas não a doença. Agora, interessante que ela tem 2 picos. O pico da colite são adultos jovens e pessoas quando estão entrando na terceira idade, é onde tem o maior pico dessa manifestação da doença, e pessoas brancas e descendentes de judeus que têm uma predisposição maior. Agora, hoje existe alguma estatística entre homens e mulheres? Quem mais tem? Mulheres? Mulheres. Disparadamente, a retocolite ela é muito mais incidente em mulheres. 3 casos para 1, e isso está relacionado com o hábito de vida das mulheres, com o estresse realmente da mulher, que é diferente do homem, e que o homem, na maioria das vezes, não para. Mas a incidência é muito maior. Eu tenho, assim, o meu acompanhamento de consultório, eu tenho 3 mulheres para 1 homem, e assim, eu já tenho paciente que a gente acompanha há vários anos, totalmente controlado, e que já sabe conviver com essa doença. Eu quero fazer esse questionamento. Isso se transmite ou só se adquire? E em relação a pessoas que estão em tratamento, essa são doenças, né? Não é só uma colite, existem formas de colites. Pode ser tratada e curada, ou só tem tratamento, não tem cura ainda? Então, não, a primeira coisa, ela não é uma doença infecciosa. Então, você não vai transmitir de pessoa para pessoa isso. Ela tem uma predisposição genética muito pequena, mas não tem nada de relação com o quadro infeccioso. E o acompanhamento, assim, a gente consegue tratar. Hoje nós temos drogas que as pessoas ficam fora da crise. O problema dessa doença é que ela vem em crises. As pessoas ficam tratando e em determinado momento da sua vida ela apresenta crises de colite. Então a gente sempre diz que a pessoa está em controle. Quando nós fazemos exames de avaliação através de exames da mucosa e biópsia, a gente tem uma relação de controle da doença, mas tem que ter um controle da dieta, da qualidade de vida e da forma como você vive, para que você consiga fazer esse controle. Então, nós temos assim, eu nunca posso dizer que eu estou com uma pessoa curada, eu estou com uma pessoa controlada, sem crise, por às vezes ela fica vários anos sem crise nenhuma dessa doença. Oi, quem fala? É a Dona Maria, aqui do Educandos. Oi, Dona Maria, seja muito bem-vinda, minha querida. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Pois não, pode fazer. Porque eu sou de idade e sempre eu tomo bastante antibiótico por causa das dores nas pernas, né? Do corpo não incomoda, mas das pernas me incomoda muito. Já fui no médico, já fiz aquelas coisas que a gente tem que fazer, né? De turbilhão, mas não resolve. O que ele diz? Que eu posso continuar assim sempre, ou tomar um dia sim, o outro não, ou numa semana ou na outra? O que ele me fala? Olha, antibiótico a gente tem uma indicação, antibiótico tem um início, um meio e um término. Não existe assim fazer antibiótico crônico, exceto por algumas doenças de prevenção,
criança que tiver febre reumática, uma coisa isso que a gente vai... Mas na sua faixa etária, eu recomendo não usar antibiótico, porque antibiótico tem uma série de efeitos colaterais, principalmente relacionado com rim, com função hepática. Então, eu não recomendo que faça isso, por isso que agora nós temos o controle dos antibióticos. O que a gente tem que fazer é uma série de coisas. E dores na perna está muito relacionado com problemas vasculares, eu acho que coisas de posição, de varizes. Nervo ciático. Uma série de outras coisas que é muito comum na sua faixa etária. Então, antibiótico, nem pensar dessa forma que o senhor está falando, porque antibiótico é para matar um determinado germe. Não adianta só tomar um dia e parar para tomar o outro, porque aí não vai ter efeito nenhum, só vai ter efeito danoso para o seu organismo. Beijo para a senhora, minha querida Dona Maria. Muito obrigada pela sua participação. Doutor Sidney, quais são os exames que as pessoas precisam fazer e qual é o profissional que se procura para tratar aí das colites? Olha, o exame que vai fazer o diagnóstico definitivo é uma retosigmoidoscopia ou uma colonoscopia. Eu estou mostrando aqui para vocês, aqui tem uma colonoscopia, que é um exame feito através do reto, você faz sob sedação, então coloca um aparelho e na câmera, como vocês estão vendo na televisão, a gente vai ver o intestino por dentro e vai ter a capacidade de fazer a biópsia, e nesse momento nós vamos não só saber o nível da colite e até fazer um diferencial com algumas outras doenças. E quem tem colite tem que fazer, quem tem retocolite tem que fazer essa colonoscopia anual, principalmente após 10 anos, pelo potencial de câncer que tem. O outro exame que nós fazemos é um raio-x contrastado para ver a característica do intestino todo. Mas o que faz o diagnóstico mesmo é a retocolite, é a retosigmoidoscopia e a colonoscopia com biópsia, porque vai fazer o diagnóstico. E o profissional é o especialista no aparelho digestivo, o proctologista e o gastrologista. Então, são esses 3 profissionais que devem ser buscados. Na rede pública, encontramos esses profissionais? Sim, de rotina. Na rede pública temos vários locais, nós temos no PAN, nós temos no Adriano Jorge, no SECOM, e agora nos pronto-atendimentos, nós temos especialistas que fazem essa triagem desses pacientes. Então, faz parte da rede, até porque isso é uma doença de saúde pública que está aumentando. Está aumentando por conta do hábito de vida, da alimentação que nós estamos tendo hoje no dia a dia. Agora, a gente vai para mais um questionamento e já quero deixar aqui uma pergunta sobre farinha. Eu até comentava há pouco com o doutor Sidney que eu acabei deixando de comer, olha que farinha, você parar de comer farinha é muito difícil. E por um problema de saúde eu também fui deixando de comer a farinha e passei a adotar na minha alimentação a farinha de aveia, que tem uma específica, gente, que dá para fazer o pirãozinho, nossa, uma delícia. E só sabe que eu comecei a perceber que estou perdendo peso, e só me dizia que é em função da farinha de aveia, é isso. A fibra pode fazer essa reconstrução mesmo? Todas as dietas que nós fazemos, a gente inclui fibras, porque a fibra ela puxa a água e ela regulariza o intestino. E a fibra tem uma característica importante, que ela dá uma sensação de saciedade. Então, por conta dela fazer assim, inchar e puxar a água, ela dá uma sensação de saciedade e ela elimina as toxinas do intestino. Então, ela ajuda muito. Infelizmente, a nossa farinha de mandioca, ela é altamente calórica, a gente chama de nutriente pobre. Ela tem um teor calórico muito alto, mas ela tem baixo teor de nutrição. E isso ela só serve para acumular gordura e ganho de peso. É uma delícia. É uma delícia, eu ia dizer é uma delícia. Mas 2 colheres de farinha corresponde a um prato de comida. É mesmo? Em teor de caloria que ela apresenta. É por isso que tem gente que diz, nossa, não sei nem como é que eu estou engordando, eu quase não como. Aí bota 1 quilo de farinha e um pedaço de alguma coisa. A farinha é muito calórica, então... mas pouca é aproveitada, então vai acumular e fazer com que você tenha um excesso de peso. Ok, vamos lá com o Gerson, ver as nossas redes sociais. Gerson, você gosta de farinha ou não, Gerson? Mais ou menos. Farinha muito pouco. Olha, por isso que, olha só. Estiloso, nosso querido, é verdade. Vou adotar agora a aveia, né? Aveia é boa, né? Pois é. Mas com licença, deixa eu mandar aqui um abraço para o Maitá, né? Ainda há pouco mandaram aqui uma mensagem. O Maitá, o pessoal de Manaquiri, Quari, Urucará, Borba, enfim, você que está aí acompanhando o Câmera 13. Mas, Conceição, tem aqui um telespectador mandou o seguinte: Conceição, minha mulher está com esse sintoma e já levei no hospital várias vezes.
mas o diagnóstico, os médicos, não fazem e não passam raio-x, passam remédio. Minha mulher pediu também um encaminhamento para uma médica e ela falou que não podia dar esse encaminhamento. Ela está afirmando aqui, né? Eu não sei se o doutor Chalub pode falar alguma coisa sobre isso. Não, você tem que procurar um médico realmente, porque muitos desses sintomas, e você vai assim, no clínico, vai na casinha, eles são sintomas muito característicos. A persistência da diarreia, a persistência dos sintomas, você tem que procurar um médico específico para fazer o exame que vai fazer o diagnóstico. Ou uma retossigmoidoscopia com biópsia ou uma colonoscopia. Porque o comum é isso, Gerson. A pessoa vai e volta, ela tem períodos de acalmia e perpetua esse processo. Então tem que fazer, principalmente mulheres pessoas acima dos 50 anos, tem que fazer o exame de colonoscopia a cada 10 anos, mesmo que não tenha sintoma. Se você tem sintoma, isso tem que ser baixado para 2 anos e quem é portador de retocolite tem que fazer anual. Ok, vamos mais uma vez chamar aí a nossa enquete, saber quais são as dúvidas aqui na cidade de Manaus. Boa tarde, doutor. Meu nome é David. Doutor, quais são os exames que podem detectar a colite, tuberculose e qual a prevenção? Vamos começar pela prevenção. A prevenção é a mudança do hábito de vida, evitar alimentos lácteos, fazer alimentos em pequenas quantidades de tempo, evitar o estresse, que eu acho que é a coisa mais difícil na terapia que nós temos dos pacientes. E os exames são esses exames que eu falei: exame de colonoscopia, exame de retossigmoidoscopia e um raio-x contrastado que é chamado enema opaco, que é o exame que vai fazer a avaliação do grau do comprometimento da doença ao longo do tempo. Mas o diagnóstico definitivo é feito através desses 2 exames, que é feito através do ânus, que coleta de material. O feijão pode ser... Pois é, o feijão, essas leguminosas, ela produz muito gás. Então, tem pessoas que têm intolerância ao feijão por conta da produção excessiva de gases e dá esse mal-estar. Então, é muito bom a gente tentar reduzir, não tirar o feijão nosso do dia a dia, mas tentar reduzir isso aí. Poxa vida, o que é que eu vou comer? Então, você tira tudo. Você pode comer tudo, mas em pequena quantidade. Não abusar em determinados alimentos. Até a questão, o senhor falou agora, tirar a questão do leite, do queijo. Pode comer em pequena quantidade ou tem que tirar mesmo? Quem tem intolerância mesmo ao leite tem que tirar completamente, substituir pelos derivados da soja. Mas se você já reduzir a quantidade, porque tem gente que abusa muito do leite, principalmente à noite. Então, o leite ele nunca é recomendado no período noturno, por conta do cálcio que tem nele, dá um efeito rebote. Mas se você tomar um leitinho 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, isso não vai ter problema. O problema é o abuso. Tem gente que come queijo no café, queijo no lanche, queijo na janta, e aí tudo demais vai causar problema. Doutor Sidney, olha, muitas perguntas chegando aqui pra gente, né, Jéssica? Que pena, nosso tempo está esgotado, mas olha, se você quiser também rever esse bate-papo com o doutor Sidney, entre na página do Câmera 13, aqui na nossa Band Amazonas, você vai lá no Câmera 13, e aí você vai acompanhar novamente essa mesma entrevista e até tirar uma dúvida aí, né, que você não anotou, que tal você poder acompanhar a gente novamente. Isso é bacana. Doutor Sidney, muito obrigada, foi um prazer ter Semana que vem estamos aí. Eu queria mandar um abraço pro Ilha, que está assistindo a gente, um amigão meu, e Lidiane. Um abraço para vocês dois. Ok, gente, para você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Você que está no centro de Manaus, está no distrito, você que está no interior do Amazonas. Ou coisa boa, né? Poder dividir esse momento aqui na Band com você e desejar a você e sua família uma excelente tarde. E se Deus quiser, amanhã a gente se encontra aqui para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente.